Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Eu sou o pastor Marcos Melo e juntos vamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. Fique comigo e tome o seu cafezinho e assim estaremos juntos nesse mesmo objetivo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um convite especial. O texto base para a nossa mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 27 a 32. Assim diz o texto. E depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E respondendo Jesus, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Um convite especial. Quem não gosta de ser convidado? Um convite é um pedido de comparecimento. Significa que a pessoa convidada é importante para você e por isso a convidou. Um convite não é uma ordem expressa, é um pedido, uma solicitação. Pode ser rejeitado ou não. Muitos aceitam convites por sentirem-se honradas para tal. Outros rejeitam convites por acharem-se indignas para tal. Ao recebermos um convite, analisamos a pessoa que nos convidou, o evento, a nossa participação, a data do evento, a nossa dignidade, etc. O texto nos fala a respeito de um convite. Jesus convidou Mateus a segui-lo. O texto nos ensina que ele prontamente aceitou. Esse poderia aceitar ou não. Vemos que o mesmo aceitou, de forma que Jesus pôde até comer com eles. Diante desse fato, podemos fazer algumas perguntas. Por que Jesus convidou? Por que ele aceitou tão prontamente? Quais as circunstâncias desse convite? O que faz do convite de Jesus ser um convite tão especial? Este convite é especial porque através dele conhecemos o que o Senhor deseja para a vida do homem, a sua salvação. E quais as características deste convite de Jesus? Nós vamos ver o que Jesus quis fazer quando convidou a Levi e aos outros discípulos para segui-lo. Vamos aprender um pouco sobre a expressão desse convite e as suas características e o que faz dele ser tão especial. Em primeiro lugar, Jesus nos convida porque ele nos conhece.
Ninguém convida outra pessoa sem conhecê-la. Quando há o convite, há o desejo de que a pessoa compartilhe conosco de algo especial. Mas o que teria de tão especial no convite a Mateus, que é Levi também? Jesus queria salvá-lo e, através dele, salvar outras pessoas. Jesus queria que ele estivesse junto dele durante aquele tempo de seu ministério e que ele aprendesse com Jesus e que fosse uma firme testemunha dele para outras pessoas. Jesus conhecia Mateus. Ele era um publicano, um dos ofícios mais odiados de Israel. O publicano era um cobrador de impostos do império. Além de ser um servidor do Estado, era considerado um usurpador, ou seja, ele cobrava além do devido. Geralmente, eles cobravam 4 vezes mais do que era pedido. E Levi não era dos mais dignos para ser escolhidos por Jesus. Não era um judeu devoto. Pelo contrário, ele era considerado pelos próprios judeus como traidor do povo. Que surpresa alguém com esse caráter e essa reputação tenha sido chamado por Jesus para o seu discipulado. Isso nos ensina que Jesus conhece todos nós. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Pelo contrário, ele estendeu a mão quando nós estávamos longe dele, separados dele, divididos por causa do pecado. Mas Jesus nos convida a estarmos seguindo-o, a o buscarmos, a estarmos perto dele e aprendermos com ele. Esta é a nossa primeira lição deste dia. E depois, o que nós aprendemos mais sobre esse precioso convite? Em segundo lugar, ao nos convidar, ele quer que nós dediquemos a nossa vida a ele. Responder ao chamado de Jesus implica em mudança. Para seguir a Cristo, precisamos deixar algumas coisas para trás. Isso aconteceu com Mateus, isso aconteceu com Levi. Levi se levantou, deixando as suas coisas, e seguiu a Jesus. Ele foi atraído pela nova vida apresentada por Cristo. Levi deixou para trás a sua vida de engano, de extorsão, de mentiras para seguir o Mestre. Levi foi alcançado pelo amor de Deus. Seguir a Jesus implica em mudança. Muitos seguem a Jesus por vários motivos. Alguns por interesses próprios. Mas assim acontece com todos que se aproximam de Deus. Todos são mudados, todos são transformados. O Senhor Jesus estava oferecendo uma nova vida baseada no seu reino, e todos são chamados para fazer parte dele. O convite que Jesus fez leva ao arrependimento. João Batista já havia pregado sobre isso. E ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus se aproxima. Quando Jesus começou o seu ministério, a sua mensagem era a mesma: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Ou seja, através de Jesus, nós podemos ter acesso a Deus. E por essa forma, ele nos convida a segui-lo. O que ele disse para Nicodemos, quando o encontrou, que ele era o único caminho, a única verdade e a vida, ele estava dizendo que Deus o enviou para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna. Então, quando seguimos a Jesus, nós temos a vida eterna. Nós temos a salvação. E a salvação do quê? A salvação do pecado, a salvação da morte, a salvação da perdição eterna. Nós aprendemos até agora que esse convite de Jesus se faz necessário para todos aqueles que estão longe do Pai, a todos aqueles que não conhecem a Deus. E ele faz esse convite para todos, mas nem todos o aceitam.
mas alguns rejeitam esse precioso convite. No caso de Levi, ele aceitou e ele fez também ele tomou algumas atitudes que mostraram essa mudança na sua vida. E é isso que nós vamos ver agora. Em terceiro lugar, ao nos convidar, ele quer que o apresentemos às outras pessoas. Como pode ser isso? Levi fez um grande banquete. A mesa era sinal de comunhão entre as pessoas. Era um momento precioso em que a família e amigos se reuniam para partilhar juntos da refeição. Isto significava união. Ao chamar Levi para uma nova relação de discipulado, Jesus indiretamente estava atraindo a todos os amigos dele. E quem seriam eles? Pessoas que trabalhavam na mesma profissão, talvez, igualmente discriminadas pela sociedade. Os amigos do empresário são outros empresários. Do comerciante são outros comerciantes. Do médico são outros médicos. Jesus quer alcançar a todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas, em todos os lugares. E para isso, ele se utiliza de instrumentos, como você e eu. Levi foi um deles. Ele chamou os seus amigos e fez um banquete. E Jesus estava ali para mostrar o reino de Deus, apresentar a salvação a todos eles. Levi, ao se converter, não rompeu os laços de amizade com os descrentes. Antes, os aproveitou para levá-los a Jesus. Isso é muito importante porque nós aprendemos que nós temos uma vida nova, mas nós continuamos a viver nesse mundo e temos amizades, temos pessoas do nosso convívio, familiares, e devemos aproveitar agora esta nova vida para pregar a palavra e o evangelho a eles. Quando o Salmo 1 nos fala sobre a importância de não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, apenas quer nos advertir quanto ao perigo das más influências sobre a vida de um cristão. Por outro lado, Jesus, sem se deixar influenciar, foi chamado de amigo dos pecadores, por estar constantemente entre eles. Sua presença no meio daquelas pessoas era como a de um médico entre os doentes. Houve muitos necessitados e ele estava ali perto para ajudá-los. Onde houvesse algum necessitado, ali ele estaria para fazer a sua parte. Jesus queria alcançar todas as classes sociais. Nós aprendemos nesta manhã que Jesus fez um convite muito especial na vida de Levi, que era Mateus também. E também ele está fazendo esse convite para todos nós. E o que nós aprendemos acerca desse convite? Em primeiro lugar, que Jesus nos conhece. E por nos conhecer, ele nos convida para conhecê-lo mais ainda, para estar perto dele, para aprender dele, para poder receber dele a salvação. Ao convidar-nos, ele quer que nós nos dediquemos, que nós entreguemos a nossa vida a ele. Foi isso que aconteceu com Levi. Ele entregou a sua vida para Jesus e a sua vida foi transformada. E também, quando ele nos convida, ele quer que nós o apresentemos às outras pessoas. A salvação é individual, cada um tem a sua, mas nós devemos mostrar esta salvação a outras pessoas através de Jesus Cristo. Que nós possamos aprender essas lições nessa manhã sobre o precioso convite. E para concluir nossa mensagem desta manhã,
saiba que, assim como se deu com Levi, pode acontecer com você. Jesus não olhou para aquele homem como sendo apenas um cobrador de impostos, como sendo um pecador. Algo mais profundo não pôde ocultar dos olhos sensíveis do Mestre. Seu coração foi sondado e, em pouco tempo, invadido pelo amor transformador do Senhor. Tudo isso aconteceu porque Deus não nos vê como vê o homem. Ele não vê o exterior, mas sim o coração, o que está dentro da nossa vida. Levi, apesar de ser um pecador, apesar de ser um homem discriminado pela sociedade, possuía um coração sedento por uma experiência profunda com Jesus. Quando chamado, logo se levantou e o seguiu. Isto é o que Deus espera de cada um de nós, que o receba e aceite o seu chamado, esse chamado tão glorioso. O chamado de Jesus a Levi surpreendeu as pessoas que não conseguiam ver o que estava no seu interior. Jesus viu um coração aberto e disponível para Deus, cuja transformação impactou seus amigos íntimos. Eles se aproximaram de Jesus por causa dessa experiência e nunca mais foram os mesmos. Ouça o chamado de Cristo no seu interior. O chamado é para uma entrega, sem reservas, de todo o teu coração. Nesta semana, convide um amigo para participar com você de um momento conosco, de celebração, de união, de comunhão, de culto ao Senhor. E que você perceba que Jesus Cristo tem um amor profundo pela sua vida e que você pode conhecê-lo cada vez mais se você entregá-la a Ele. Lá você terá a oportunidade de conhecer mais o Senhor e de receber essa nova vida, assim como aconteceu com Levi. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem acerca do chamado de Levi. E que esse chamado seja também feito para todas as outras pessoas que estão padecendo por causa de preconceito, de discriminações, de tristeza, de sofrimento. Que o Senhor possa salvar essas pessoas e que todos possam aceitá-lo como o único Senhor das suas vidas. Nós agradecemos por mais um dia e nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, divulgue-a aos seus amigos, aos seus contatos. Também dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, leve essa mensagem a todos que não conhecem a Jesus e faça dessa mensagem um convite de salvação para os seus amigos. Que Deus te abençoe, te dê um dia feliz para a honra e glória do Senhor. Amém.